A manchete é: Lula concede entrevista para companheiro Reinaldo Azevedo. Professor, deixa eu fazer um desafio aqui que eu vivo fazendo nas redes. Qualquer pessoa que quiser me mandar em quais páginas da sentença do Sérgio Moro estão as provas contra esse senhor aqui. Eu quero as páginas. Eu estou com a sentença toda lá. Já li, reli, fiz esse sacrifício, porque ele escreve muito mal. Quem quiser me mandar as páginas, por favor. O desafio continua de pé. Esse desafio serve para o Sérgio Moro, serve para o TRF4, serve para o STJ. Eu quero as provas. Eu não quero as opiniões que essas pessoas pudessem ter a seu respeito. Muito bem, estamos aqui a caminho do Palácio do Planalto para entrevistar o presidente Lula. Garanto que farei o meu melhor. Ah, Reinaldo Azevedo, eu sei. O fato da semana é a entrevista que o Lula concedeu a ele. E o correto seria a gente, de maneira objetiva, falar logo de uma vez dessa entrevista, né? Mas é o Reinaldo Azevedo. E eu sinto coisas por ele. Muitas coisas. Às vezes, conflitantes. Falando sério, e não que eu já não estivesse falando sério, Reinaldo Azevedo não é um personagem simples de se compreender. Não é o tipo ame ou odeie. Não, o sujeito tem nuances. Pega aí o Reinaldo do passado. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi, Michel Temer? Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Vocês da política aí não me metem medo. Mas não me metem medo mesmo. Sabe o que é que eu vou fazer? Rodem vocês, papá. E agora o Reinaldo do presente. Você era tido como um crítico ferrenho, sabe? Eu dizia, mas é uma pessoa assim que eu preciso da entrevista. Eu preciso da entrevista de uma pessoa que possa provocar o debate para a gente poder restabelecer a verdade nesse país. E eu acho que o Brasil precisa de mais comunicadores com o teu caráter, com a tua coragem e com a força de dizer a verdade. Esse aí é um trecho da entrevista mais recente, entrevista da qual eu deveria estar falando aqui desde o começo, né? E o resumo para mim é esse, viu? Se o Lula quisesse vender um carro usado para esse cara, ele conseguia. Eu fiz a entrevista com afetos de alegria. E mesmo assim, perguntei a ele tudo o que eu achava que tinha de perguntar numa 1h07 de entrevista. E uma excelente entrevista, diga-se. Tem muita informação nessa conversa e não só do ponto de vista assim jornalístico, presente e factual. Não, tem coisa historicamente importante aí. Tipo, você sabia que lá pelos idos de 2010, quando o Lula foi negociar um acordo de paz lá com o Irã, um acordo de desarmamento nuclear, o Obama ficava ligando para ele enchendo o saco? Eu não sabia disso, não. Quando eu cheguei em Teherã, eu tinha recebido 2 telefonemas do Obama de que eu ia ser enganado porque não dava para fazer acordo com a Ahmadinejad. Nós fomos lá e fizemos o acordo de enriquecimento de urânio igualzinho o Brasil tem. Esse tipo de declaração faz a gente colocar as coisas em perspectiva, né? Lembra aquela vez que o Obama apertou a mão do Lula, disse que o Lula era o cara, que o Lula era bonitão? Talvez, e só talvez, o Obama estivesse se sentindo meio pressionado pela chegada do Brasil na arena geopolítica. Você sabe que mais recentemente, em 2020, o Obama lançou um livro. Entre várias coisas que ele colocou ali, tem a visão dele sobre o Lula e sobre a Dilma. E dá pra ver que não é uma visão muito simpática não, viu? O que vai ficando claro, aos poucos, é o quanto o Brasil desagradou os Estados Unidos ao tentar se colocar como uma liderança regional. E esse tipo de atrito tá voltando, hein? Dia desses o Lula tava ao lado do Mujica, no Palácio do Planalto, reclamando lá, diz que ou a América Latina se une e luta para conquistar sua prosperidade, ou não ganha nada, porque gringo não vai dar nada de graça pra gente não. Temos que ter consciência de nossa debilidade e nunca mais devemos de cometer o erro de não ter coragem para juntarnos para defendernos. Junto a Brasil, junto a Colômbia, junto a Chile, junto a la izquierda, junto a la derecha, defendernos como América. ¿Por qué? Porque
que nadie nos va a dar los derechos y la prosperidad si no sabemos pelear juntos en el mundo que vivimos. E tudo isso nos leva à fala do Lula sobre a guerra da Ucrânia. É que o Brasil tem uma proposta de paz que é ridicularizada apenas dentro do Brasil, né? E aí, quando o Lula conversa a respeito disso com o Reinaldo, o que a gente vê é um Lula, rapaz, que vai botando banca até pra cima da China. A China tava quieta lá no canto dela, não pode ficar mais. O Brasil tá puxando pra roda. Não, vamos conversar. O que precisa, na verdade, é sentar na mesa de negociação. É sentar na mesa com pessoas que têm o poder de decisão. Por isso que eu acho que a China é muito importante. Por isso que eu acho que o presidente Xi Jinping não pode ser um olheiro. Ele tem que ser um ator. E ele pode influenciar tanto na Ucrânia, quanto influenciar na Rússia e quanto influenciar no debate dentro dos Estados Unidos. É isso que eu quero conversar. Tomara que Agora, seja para vencido. alguns brasileiros que têm complexo de vira-lata, que acham que o Brasil não pode nada, que acham que o Brasil é pequeno, que acham que, sabe? Esses não acreditam em nada. Expressão do Nelson Rodrigues. É. Saiba o que é o complexo de vira-latas. Nelson Rodrigues é o autor da expressão complexo de vira-latas. Ele chegou nesse termo em 1950. Na ocasião, Rodrigues só queria escrever sobre a Copa do Mundo. Acabou acertando na mais profunda intimidade do espírito nacional. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade: não encontraremos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Quem colocar o complexo de vira-latas em perspectiva histórica vai perceber que há muita coisa muito pesada por trás dele. O complexo de vira-latas surge no exato momento em que a intelectualidade brasileira descobre que não é tão europeia quanto pensava. Quem construiu essa questão? Quando essa questão se tornou importante? Ela se tornou importante para quem? Eu acho que é essa a pergunta que tem que ser feita. Em primeiro lugar, ela foi construída, ela foi colocada por intelectuais, por acadêmicos como Nina Rodrigues, Monteiro Lobato e outros pensadores que tentaram pensar o Brasil e que pensaram o Brasil não da forma como eles gostariam que fosse. Eles viam um Brasil que não era o Brasil que eles queriam talvez uma Europa aqui. Aqui não é Europa, aqui é o Brasil, é outra coisa. Eles tiveram uma educação europeia, uma educação intelectualizada e tal. Né? E eles não viam no povo daqui algo que fosse o reflexo do povo que eles admiravam. Começa aí o problema. Que caos, que viagem que tá ficando esse vídeo, né, cara? Que viagem. Eu fico me perguntando de que lado do ônibus você tá. Papo maluco, né? Ônibus, nada a ver. Ônibus que nada. Eu tô aqui pra falar de carro usado. Veja as promoções que você pode encontrar aqui nesse domingo. Lembra que no começo eu disse que parecia que o Lula nessa entrevista estava vendendo carro usado e o Reinaldo estava comprando? Eu preciso ser honesto. Acho que quem comprou o carro usado fui eu. Eu mudei de opinião. Eu começo a perceber que talvez faça sentido o Brasil se envolver numa negociação de paz na Ucrânia. Talvez eu tivesse errado. Eu estava achando que o Brasil tinha problemas domésticos demais. Mas aparentemente isso não deve ser um empecilho. Sabe como é que é? Muito problema aqui dentro, não dá pra pensar direito no que tá acontecendo lá fora. A nossa prioridade é o juro no presidente do Banco Central, que tal, vamos falar aqui então da fome. Porra, a Ucrânia tá muito longe, porra. Então, o que eu acho é que numa mesa de negociação a gente pode fazer milagre. Numa mesa de negociação a gente pode fazer milagre. Tomara, porque seria quase um milagre, porque pedir para a Rússia sair da Crimeia, sendo que tem toda a frota do Mar Negro da Rússia ali... Veja, eu não sei... Aqui é só batendo um papo. Eu não sei qual é o espaço, possivelmente pedir para a Rússia sair da Crimeia seja o impossível, tá? Mas pode ter outras coisas que você pode pedir. Claro. Sabe? Pedir para a Ucrânia, sabe, aceitar a ocupação do seu território, sabe, é difícil. Mas pode ter outras coisas para a gente conversar. E aí, rapaz, depois de ver a entrevista e revisar as informações que eu tenho, as poucas informações que eu tenho a respeito desse assunto, uma verdade começou a me ser revelada. O Brasil é grande. O Brasil pode e deve ter um papel condizente com o seu tamanho. E não importa quantas ligações o Obama faça.
Esta opinião está sujeita aos fatos e pode mudar assim que os fatos mudem. Senta que lá vem a história. Certa vez, e já faz tempo, foi lá na era do Gangnam Style, talvez antes, acho que antes, eu ganhei um livro de presente. O livro, esse aí, ó, País dos Petralhas, do Reinaldo Azevedo. Quem me deu o livro foi um colega de trabalho. E esse colega de trabalho, ele me deu o livro porque ele estava tentando me sinalizar, assim, né? Ô Álvaro, acho que suas opiniões estão à esquerda demais para esse nosso ambiente de trabalho. Aceite este livro. Era meio que essa a conversa do cara, né? Pois eu recebi o livro, fiquei com o livro. Ia fazer o quê? Ia devolver? Não sou cuzão, né? Levei o livro para casa. Aí no final de semana, tem uma tia almoçando lá comigo. E é uma tia, assim, muito conservadora. Vou pôr uma foto dela aqui, ó. Uma imagem meramente ilustrativa da minha tia conservadora, tá? Mas nessa época, rapaz, a véia, essa minha tia aí, ela tava loucona de antipetismo e ela tava apaixonadaça pelo Aécio Neves, né? E aí eu percebi, assim, que ela precisava de mais informações para embasar aquelas opiniões dela. E eu, para tentar resolver essa polarização odienta, dei o livro para minha tia. Você sabe o que ela fez com o livro? Jogou na minha cara. Ô Reinaldo, teu texto acabou com o meu almoço. Tentando retomar o foco perdido, a gente percebe que tem uma guerra fora do Brasil, que o Lula quer conciliar, e tem algumas outras guerras aqui dentro que não vai ter jeito, ele vai ter que enfrentar, vai ter que batalhar. E na entrevista para o Reinaldo ele demonstra uma certa disposição para esses enfrentamentos. Ouve ele falando aí sobre a Petrobras e o tal do PPI. E eu vou te garantir uma coisa, você está lembrado que eu disse, nós vamos abrasileirar os preços do petróleo. É que fizeram uma mudança nas empresas estatais que para indicar um diretor leva tempo e para indicar o conselho leva tempo. Nós só vamos poder, talvez, ter o controle da Petrobras em abril. Aí nós vamos discutir com mais seriedade o papel da Petrobras no desenvolvimento econômico desse país. O problema central da questão dos combustíveis é esse aí, PPI. Esqueça qualquer outra sigla, tipo ICMS, nada a ver, PPI. E para mexer nisso, tem que ter o controle da Petrobras. Então tem que esperar o Conselho Administrativo chegar em abril, né? Aí resta o problema do Banco Central, que é parecido. O presidente até tem alguma influência, mas parece que não consegue mandar lá. Aí tem que ficar brigando, batendo boca. Eu até não ligo muito para essa coisa de Banco Central independente ou não independente, autônomo ou não autônomo. Eu fui presidente 8 anos, o Meirelles foi presidente do Banco Central, e ele tinha autonomia. Ele tinha autonomia, mas tinha responsabilidade. A responsabilidade dele é saber o seguinte, esse país tem uma pessoa que foi eleita para presidir o país. Mesmo assim, essa pessoa não tem autonomia. Eu tenho que prestar contas ao Congresso Nacional. Eu tenho que prestar contas à Câmara, eu tenho que prestar contas ao Senado, eu tenho que prestar contas ao Tribunal de Contas da União e tenho que prestar contas à sociedade brasileira, tenho que prestar contas aos meios de comunicação que vive toda hora cobrando. Ora, por que esse cidadão que não foi eleito para nada, ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda eu vou pensar como é que eu posso ajudar o Brasil? Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros, para que esse país volte a ter crédito, para que a economia volte a funcionar. É isso que tem que fazer. Deu pra sentir, né? O que se viu ali foi um Lula brabo, um Lula com sangue no zóio, ou nas palavras da minha amiga Kitara, o Lula do Velho Testamento. Que texto, hein? Sensacional. É lindo, é poético e é sagrado, né? O Lula do Velho Testamento nos é revelado pelo improvável profeta Reinaldo Azevedo, aquele que tantas vezes negou o seu poder. Será que o Reinaldo mudou? Eu não sei. E por não saber eu não julgo. O figurinista do Brasil sempre teve um olho muito especial para o Reinaldo Azevedo. Agora, o roteirista dessa república cheia de plot twists deu a ele um novo papel. E que papel será esse? Eu não sei. Só espero que esse papel não se transforme num novo livro que será jogado na minha cara. Acabou! Acabou! Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.